Fala pessoal, tudo bem com vocês? Passando para dar continuidade na live que a gente fez na segunda-feira passada e por conta na hora do finalzinho da live, estabilidade da internet, a gente acabou não salvando a live por completo. E hoje a gente vai retomar de onde nós paramos, que quanto você vai cobrar pelo seu serviço ou pelo seu produto, como nós estamos falando de óticas, né? Essa questão da precificação é algo que muitas pessoas elas têm muita dificuldade. Mas a precificação não é algo que eu sempre costumo dizer que você vai comprar por R$ 10 e você vai vender por 20. Ah, estou ganhando. E não é bem assim que funciona. Por que, que não é bem assim que funciona? Porque você precisa entender os números do seu negócio para depois você começar a fazer a precificação de forma ideal e de forma adequada. E quais seriam os critérios que você precisa levar em consideração? Você precisa levar em consideração e ter em mente os números e clareza dos números do seu negócio. Como assim, Zerão? Clareza dos números do meu negócio. Você precisa saber quais são os seus custos fixos, você precisa saber quais são os seus custos variáveis, você precisa saber qual é o custo de impostos que você paga, tá? E qual que é o lucro que você espera dessa operação, tá? Quando você tiver todos esses números, você vai começar a fazer os cálculos para encontrar a primeira margem de contribuição, tá? Depois você vai encontrar a segunda margem de contribuição e o lucro líquido, que seria o lucro que a operação está deixando para você. E disso tudo vai ter alguns detalhes que você vai precisar levar em consideração para a gente conseguir saber se essa operação ela está sendo benéfica ou ela está sendo maléfica para você. E quando que uma operação ela é maléfica? Quando o dinheiro entra, mas no final do mês não sobra nada, você acaba tirando do seu bolso para você fazer aquela operação rodar. Ou pega empréstimo ou algo do tipo. Beleza? A gente vai explicar um pouco mais detalhado sobre essa questão de precificação depois. Mas vamos lá. É, Quanto você vai cobrar pelo seu produto? Suponhamos que vamos falar sobre esse óculos. Quanto que eu vou cobrar por esse óculos aqui, tá? Nessa primeira etapa, você para fazer esse preço sugerido, você vai levar em consideração, preço sugerido é igual custo fixo mais custos variáveis mais custos com impostos mais lucro esperado. Qual o lucro que eu espero dessa operação ou desse produto? Fazendo essa somatória, você vai ter um preço aproximado para você precificar cada produto que você tem dentro da sua loja. Tudo bem? Então, Azarão, mas como assim? Se eu pago 2.000 de aluguel, como que eu vou tirar 2.000 de aluguel mais 5.000 de folha de pagamento? Enfim, todas as minhas despesas, como que eu vou fazer tudo isso, o cálculo para precificar apenas um produto desse? Isso você vai precisar fazer a proporção, certo? Você vai entender quantas peças você tem no estoque também, categoria, curva ABC, também quais são os produtos que mais saem, quais são os produtos que têm a maior rotatividade dentro da loja. Isso depois a gente vai ver qual que é essa organização que você vai precisar fazer para entender isso também, tá? Mas de início, você precisa, como eu sempre falo, você precisa ter clareza, você precisa ter ciência dos números do seu negócio. A partir do momento quando você tem clareza de quais são os seus custos fixos, quais são os seus custos variáveis, quais são os seus custos com impostos e o lucro que você espera dessa operação, você consegue destrinchar, você consegue detalhar qual é o preço que você vai fazer em cima de cada produto, tá bom? Depois eu vou trazer uma planilha para vocês e nessa planilha eu vou explicar tudo certinho, direitinho de como que a gente faz essa precificação e essa organização, tá bem? Hoje é mais basicamente uma live mais introdutória, uma live para a gente entender como que funciona. Depois a gente vai detalhar um pouco mais para vocês, tá bom? Então vamos lá. É, a próxima etapa ela seria o que que você vai fazer a partir de agora, a partir desse momento, a partir desse momento onde você soube tudo isso. Quais são fazer todo esse planejamento de negócio, fazer todo o seu planejamento de negócio, quem que é seu cliente, tá? Qual que é o produto que você vai entregar para ele, qual que é o relacionamento que você vai manter com o seu cliente, é,
como que você vai entregar esse produto para o seu cliente, quanto que você vai cobrar para o seu cliente, quanto essa operação vai custar para você. Entendendo tudo isso, aí sim eu lhe pergunto, o que você vai fazer a partir de agora? Você vai começar a olhar mais detalhado para o seu negócio? Você vai buscar entender se o seu negócio está sendo benéfico ou maléfico? Você vai buscar entender, saber se o seu negócio, a sua operação, ela está te dando retorno ou ela está te estressando? Entende? Que a partir do momento quando você não tem essa clareza, às vezes você não consegue dormir à noite, você fica estressado, caramba, eu trabalho, chega no final do mês, não sobra nada. Eu faturo 100 mil reais, mas no final do mês não sobra nada, não consigo viajar, não consigo comprar um carro, não consigo comprar uma moto. E por que você acha que isso acontece? Porque simplesmente vocês não têm clareza do plano de negócio. Antes mesmo de vocês montarem uma empresa, vocês não fizeram um plano de negócio, entenderam qual que é o cliente de vocês, não entenderam qual que seria o relacionamento que vocês fariam com o cliente, entende? Então, para isso, vocês precisam ter essa clareza. Se vocês assistam o vídeo anterior, novamente, faz o passo a passo, o plano de negócio. Ah, Zé, mas eu não tenho empresa ainda. Melhor ainda. A partir do momento quando você monta uma empresa, você vai ter que aprender da pior forma possível, que às vezes é quebrando a cara, tomando prejuízo. E se você não montou a sua empresa ainda, isso fica mais fácil você se planejar, você sabendo de tudo isso. Você começa a se planejar para depois você começar a operação. Tá certo? Tá bem? Então tá lá. Depois eu quero que vocês coloquem nos comentários aqui embaixo o que você vai fazer a partir de agora. Depois de vocês saberem tudo isso que foi passado aqui. Tá bem? Eu quero passar para vocês três aplicativos que é muito bom, ajuda pra caramba no processo de gestão do seu dia, do seu tempo e até mesmo da sua operação. Aqui na loja a gente conseguiu fazer com que o Trello, a gente pegou o Trello e a gente adaptou ele no processo de confecção dos produtos. O cliente via, comprava, a gente colocava o cliente quando comprou, de qual que seria a cidade do cliente, e com isso nós fizemos todo o detalhamento, se o óculos já estava chegando, se não estava chegando, ou se vocês tiverem interesse, depois eu posso explicar como que eu fiz e como nós fizemos isso aqui utilizando o Trello para customizar os processos dentro da empresa. Isso facilitou demais. O Evernote eu costumo utilizar ele mais um processo de gestão pessoal. Você tem uma ideia, você quer fazer um PDCA, quer fazer um processo dentro da tua empresa, usa o Evernote, ele tem umas categorias, você pode adicionar foto, pode adicionar áudio, né? Às vezes está com tempo, teve uma ideia, manda um áudio lá, depois você só reformula por escrito. Muito bom mesmo. O Notion também ele é muito intuitivo. Depois eu vou deixar aqui embaixo para vocês o link, caso vocês queiram fazer download desses aplicativos. Eles são muito bons para vocês começarem a utilizar. E se vocês utilizam algum, também deixa aqui nos comentários para depois a gente ir interagindo, tá bom? Só avisando para vocês que a live de segunda-feira, agora do dia 12, ela vai ser adiada para o dia 13, tá? Por um motivo pela qual a gente está abrindo uma loja no dia 12, né? E vai ser um pouco cansativo. Ah, Zerão, mas você não está tornando a sua empresa uma empresa autogerenciável, que você não precisa estar tanto dentro dela. Sim, a gente está montando essa empresa, a gente está montando uma equipe que flua legal, né? Mas, principalmente no processo de inauguração da empresa, é interessante o dono estar lá. Interessante não, é quase obrigação o dono estar lá para fazer parte, porque querendo ou não, quando você está abrindo uma loja em uma cidade, você está começando uma história ali, certo? E nada mais interessante do que você estar no início da história. Então isso a gente vai ver como que vai performar e como já foi falado para cada um dos colaboradores. É imprescindível que cada cliente que entre dentro da loja no dia da inauguração, eles tenham uma experiência única. Eles têm uma experiência que eles jamais tiveram em outra loja, certo? E isso desde o processo de apresentação. No momento que chegou, no momento da consulta, no momento da escolha do óculos, tudo isso cada um vai ser uma experiência diferenciada para cada cliente, tá? Então é isso que vocês precisam ter essa clareza.
A gente está abrindo uma loja agora, a gente está aplicando todos os processos. Você precisa ter clareza desses processos para vocês aplicarem na loja de vocês, tá bem? Então, pessoal, para o vídeo não ficar muito grande, depois a gente vai detalhar. Vocês observam que o cenário está diferente, né? E isso por conta que eu tô fazendo em outro dia, mas não perca. Toda segunda-feira, tirando essa agora, toda segunda-feira a gente vai fazer uma live aqui no YouTube explicando, trazendo os processos das óticas, tá bom? Ah, Zerão, mas eu não tenho ótica, eu tenho outra empresa, eu tenho uma lanchonete, eu tenho um restaurante. Se vocês pegarem o processo de gestão, ele se aplica para qualquer empresa. Domínio pessoal, cultura organizacional, liderança, não somente do dono do negócio, mas a liderança dos seus liderados também. Você tem que criar processo de liderança para cada um deles. Gestão do negócio, tração e finança. Quando você tem clareza de todos esses pilares, independentemente do seu ramo, tudo isso vai dar certo, tá bom? Então, eu agradeço desde já a participação de vocês, por vocês estarem acompanhando, tá? Segunda-feira a gente vai falar sobre um tema que é explicando como fazer um bom processo de contratação, tá? A maioria das pessoas, elas querem ter um time engajado, um time que dê sangue no olho, né? Mas elas acabam pecando pelo fato que isso tem que levar em consideração no primeiro momento, que seria no processo de contratação. Então, vou explicar um pouco de quais são os passo a passo que a gente utiliza na nossa loja e quais são as perguntas ou algumas perguntas que vocês podem utilizar no processo de contratação e o que vocês devem observar para vocês levarem em consideração ao contratar uma pessoa. Tudo bem? Então, a gente te aguarda na terça-feira, tá? Dia 13 de abril de 2021. E se você está chegando agora, se inscreve, compartilha esse vídeo para um gerente, um funcionário de uma ótica, um dono da ótica, né? Imprescindível isso. E continua nos acompanhando que a gente sempre vai estar por aqui toda segunda-feira. Valeu, até mais.